Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que possamos então aproveitar esses instantes para refletir sobre o Evangelho, estarmos atentos aos ensinamentos e vamos fazer algumas reflexões, né, acerca desse tema que é tão importante, né, para que a gente possa pensar um pouquinho sobre esse tema. Então vamos lá. Por que adoecemos? Olha que tema importante, vamos refletir sobre isso. Por que adoecemos? Aí eu escolhi pegar aqui algumas mensagens e nós vamos lendo e refletindo sobre ela. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, capítulo 5, né, vai nos falar o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes, as dificuldades, né, da vida. Umas têm a sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Muito dos males terrestres são consequências do caráter e do proceder dos que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Olha o que o Evangelho vem trazer para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que as dificuldades do dia a dia, né, as vicissitudes, os problemas que nós temos, eles decorrem de duas causas. Então, ele pode ter uma causa na vida presente, que é a vida atual que nós estamos, né, nessa existência, ou podem ter uma causa na vida passada, em outras existências. E como que isso acontece? Deixa eu ajeitar aqui o nosso vídeo. Como que isso acontece, né? Muitas vezes, pela nossa imprevidência, por aquilo que nós passamos em outras existências, nós já viemos com o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual marcado de alguma forma. Então, tem enfermidades que nós temos que passar por elas. Faz parte do nosso processo e do nosso planejamento reencarnatório, faz parte das escolhas que nós fizemos, né, antes de vir para essa existência, para as escolhas encarnatórias que nós fizemos. Então, e eles estão lá registrados no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Vou mexer aqui de novo. O celular está caindo aqui, pessoal. Então, essas coisas ocorrem por simplesmente nós transgredirmos as leis de Deus. Quando a gente cumpre as leis de Deus conforme elas devem ser cumpridas, né, as leis naturais, as leis morais, essas causas elas vão deixando de existir, esses problemas, essas dificuldades que nós temos aí no dia a dia. Então é muito importante nós prestarmos atenção naquilo que nós estamos vivenciando hoje, para que a gente possa planejar um bom futuro, não só nessa existência, mas nas próximas também. Porque tudo aquilo que nós plantarmos hoje, nós vamos colher amanhã. A colheita, ela é obrigatória. Agora, como que vai ser essa colheita? Nós não sabemos, vai depender do nosso plantio. Então é muito importante que a gente plante o bem, faça o bem e siga corretamente, sem tantas transgressões, as leis divinas, as leis naturais, né? As leis que Deus instituiu para nós cumprirmos, para que nós não venhamos a adoecer. Não só o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual, para que quando
a gente retorne a uma nova existência, a gente venha sem uma doença pré-existente. Mas aí o Evangelho ele fala outras coisas, não é? Muitos dos males terrestres, olha só, são consequências do caráter e do proceder daqueles que suportam esses males. A forma como procede, a forma como eu, né, estou levando a minha vida, como eu estou me comportando, como eu estou praticando o meu ato, faz com que gere consequências na minha existência, no meu processo de adoecimento físico, mental, espiritual. Gente, o adoecimento psíquico, tá bom? Quantos homens caem por sua própria culpa? E aí a gente vem e passa, nossa, mas eu tô passando isso, eu tô doente, o que que eu fiz, meu Deus? Por que que eu tô passando por isso? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não mereço. Ou então a gente vê uma pessoa, né, que se dedica à vida ao próximo, que faz o bem. Vamos citar um caso aqui, dar um exemplo bem claro para nós. O Chico Xavier, né? Chico Xavier, ele se dedicou a sua vida a fazer o bem. Ele se dedicou a vida toda, não só a mediunidade, mas para fazer a caridade, né? Para ajudar pessoas. E ele tinha o seu processo de adoecimento. Sim, ele teve as suas provas, ele teve as suas vicissitudes, teve as suas dificuldades a passar. Não teve? Teve o problema lá no olho, que doía muito, a visão. Isso é só um dos passos, né? Mas tantos processos que ele passou. Ai, mas o Chico Xavier não merecia isso. A gente tem que olhar que não existe efeito sem causa, né? Que de alguma forma, ou por provação, ou por expiação, por ele estar no mundo de expiação e provas, ou por missão para nos ensinar, mas ele tinha suas provas para passar também, das suas existências pretéritas, daquilo que ele fez no passado. Então não existe nada que nós venhamos a passar que não seja para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução, aquilo que nós temos que aprender com tudo isso. Mas, muitas vezes, nós passamos por algumas, né, dificuldades, por algumas intempéries, por algum adoecimento, pela nossa própria imprevidência, pela nossa imprudência, né, pela nossa falta de amor próprio, sim, pela nossa falta de amor próprio, pela nossa ambição, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? E por muitas vezes não nos amarmos o suficiente para cuidarmos do nosso corpo, como deve ser, cuidarmos da nossa alimentação, como deve ser, cuidarmos do nosso descanso, da nossa saúde mental, quanto é importante. E aí, né, hoje todas as especialidades estão atentas a isso, o quanto a nossa saúde mental interfere de todas as formas nos nossos processos físicos, orgânicos, até mesmo alterando os exames, sim, alterando, né, muitas vezes os exames, as dores que nós passamos e que às vezes eu falo, gente, mas eu tô sentindo essa dor, não tô criando nada disso. E você vai no médico, o médico fala, mas você não tem nada, né? Organicamente, se a gente for olhar a medicina puramente material, você não tem nada. E aí? Como explicar tudo isso, né? Como explicar quantas enfermidades que surgem em nós pelos nossos excessos, pelos nossos excessos, né? Excesso de preocupação, excesso de mágoa, excesso de tantas outras coisas. E aí a Joana de Anjos, ela vai nos falar no livro que chama O Homem Integral, que existem os quatro
modernos gigantes da alma. E quais são? A rotina, a ansiedade, o medo e a solidão. E o grande desafio para o homem contemporâneo hoje é o quê? O autodescobrimento. É você se conhecer, buscar entrar em contato com você, olhar para dentro de si e falar o que esse momento está querendo me ensinar. O que essa enfermidade, né? O que tudo isso está dizendo de mim? O que foi que eu fiz? Para quem tem gastrite, né? Problemas estomacais, sei porque eu já tive muito, né? Às vezes, quando vinha uma dor no estômago, eu já pensava, ai meu Deus, o que eu comi de diferente hoje? Ou às vezes vinha uma dor, eu pensava, o que eu pensei? Qual que emoção surgiu em mim? Se isso me gerou uma raiva, uma mágoa, para que meu estômago esteja fervendo, para que esteja doendo, né? E a gente vai fazendo essas reflexões. Então, todo processo de adoecimento, ele quer nos dizer algo. Ele é, para nós, né, uma grande escola, um processo de aprendizado que vai nos dizer alguma coisa. Né? E aí a Joana ela vai nos dizendo nessa obra maravilhosa que chama O Homem Integral, que a rotina, né, que é aquilo que a gente vai fazendo todos os dias da mesma forma e não tem tempo para nós e eu não aproveito a minha vida e eu não me cuido de mim. Então, essa rotina, ela vai fazendo com que eu adoeço. A ansiedade, quem é que não tem ansiedade hoje? Me fala. Quem é que não tem ansiedade? E como é que eu estou lidando com essa ansiedade? Eu vou lá e tomo um remédio, tá tudo bem, um ansiolítico, não dizendo que seja ruim, é ótimo e precisa, quando tem que tomar mesmo, né? Quando eu tenho uma crise de ansiedade, quando eu tenho uma síndrome do pânico, quando eu tenho várias outras enfermidades aí emocionais, mas como é que eu tô lidando com a causa? Com aquilo que está gerando em mim ansiedade? Como que eu tô lidando com isso? Tá? O medo. Você tem medo? Medo do quê, Jamile? Medo. Você tem medo de alguma coisa? Vamos parar para pensar nos nossos medos? Ah, eu tenho medo. Eu tenho medo de desemprego, eu tenho medo das minhas condições financeiras, eu tenho medo do Covid, eu tenho medo do momento que nós estamos vivendo, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de como é que vai ficar o mundo, eu tenho medo de como é que eu vou sair dessa crise, eu tenho medo que me paralisa, eu tenho medo de barata. Sou eu. Eu já melhorei. Eu tenho medo de ladrão, eu tenho medo de lugar fechado, então eu tenho medos, eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo da solidão. E aí? Como é que eu lido com o medo? O medo é normal, o medo é natural, ele faz parte da vida. Aliás, ter medo em alguns momentos é até uma autodefesa, né? Eu não me coloco, às vezes, em risco porque eu tenho medo. E aí? Eu tenho medo da morte, eu tenho medo de para onde eu vou quando eu desencarnar, quando eu morrer. E aí? Qual que é o meu medo? E como que eu lido com isso? Então, quando a gente olha para o nosso medo, reconhece ele, é muito importante a gente reconhecer os nossos medos, aceitar que nós temos medos e ir aprendendo a enfrentar. Mas se eu não dou conta de enfrentar sozinho, que às vezes é muito difícil, eu devo procurar ajuda profissional, né? Então é muito importante a gente também aprender que nós não temos que dar conta de tudo, que nós não estamos prontos para dar conta de tudo e que a gente pode e deve pedir ajuda, tá? A solidão também é um grande gigante da alma e muitas vezes é um medo da solidão. O medo da solidão de ficar só comigo mesmo. Como é que eu vou entrar em contato
com a solidão. Às vezes tem pessoas que não conseguem ficar horas sozinho. Horas, né? Tô rindo aqui que o Leandro tá aqui comigo e a gente comentou isso dentro do carro agora há pouco. Tem pessoas que não conseguem ficar por horas sozinho. Porque não aguenta conviver muitas vezes consigo. E às vezes a gente vive tão rodeado de coisas, de tempo, de agora celular, de vídeo, disso, aquilo outro, que hora que eu fico sozinha, eu falo, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou enfrentar? Como é que eu vou enfrentar isso? E agora? Como é que eu vou passar uma tarde sozinha? Como assim? Né? E a gente não se dá esse direito, porque não queremos entrar em contato conosco. É a dificuldade do autodescobrimento, a dificuldade de entrar em contato com as nossas deficiências, com as nossas mazelas, com o meu eu, com olhar no espelho e gostar do que eu tô vendo, de achar bom ter a minha presença. Olha que legal isso, né? E aí, a Joana ela vai falar para nós nessa belíssima obra que chama Vida, Desafios e Soluções, da Joana de Anjos, que em decorrência das vivências anteriores ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. Então, muitas vezes, a gente já nasce devendo, né? A gente já vem aqui para esse plano, né, terreno, com aquela angústia. Ai, meu Deus, o que que eu vou enfrentar aqui? Fizemos tanta coisa errada muitas vezes aí nas outras existências, que quando chega aqui a gente já chega com medo de errar novamente. E aí a gente vai entrando num monte de processos, que é o processo de culpa, o processo de angústia, o processo de pessimismo. E muitas vezes tudo isso fica marcado dentro de nós, e aí a gente esquece de fazer o quê? De sair desses processos todos que fica nos emperrando. E aí na psicologia a gente vai chamar isso de autossabotagem. Nós começamos a nos sabotar. Ai, não posso fazer isso não, porque vai dar errado. Ai, não vou fazer isso porque não vai dar certo. Ai, eu vou fazer isso porque isso, aquilo, outro. E aí eu olho para dentro de mim e falo, meu Deus, de onde que vem tudo isso? Por que que eu penso tanta coisa assim? Por que que eu não consigo destravar em determinadas áreas, né? Na minha vida profissional, na minha vida amorosa, na minha vida afetiva, nos meus relacionamentos sociais. Por que que eu não consigo destravar? Porque esses processos muitas vezes estão tão arraigados dentro de nós que só mesmo boas terapias e bons momentos de reflexões e meditações e isso para ir conseguindo destravar tudo isso. Mas o que é necessário a gente começar a fazer desde hoje? Praticar em nós o auto-perdão. Praticar em nós a esse amor próprio, tirar de nós a culpa, porque ficar preso na culpa daquilo que nós fizemos não vai adiantar nada. Muitas vezes vai fazer o quê? Vai só nos paralisar. E a gente vai estar desfocando do nosso projeto existencial. Nós vamos estar furtando do Senhor. Como assim furtando do Senhor? Emmanuel diz isso, né, na mensagem do Fonte Viva. Quando nós não aproveitamos o tempo, nós estamos furtando do Senhor. Nós não usamos os nossos talentos, aquilo que eu sei de bom, os nossos dons, para que a gente possa colocar em prática, ajudar outras pessoas, né? E porque nós ficamos muito presos nos nossos processos de vitimização. Então nós precisamos parar, olhar para dentro de nós e falar, olha, o que passou, passou. Deixa eu ir daqui para frente e começar a fazer um novo fim, como diz o Chico Xavier. A mudar, né, essa sintonia, ter foco para fazer aquilo que é certo e aquilo que eu vim para cumprir nessa vida. Porque todos nós, né, nós não estamos aqui à toa. Não estamos aqui, não caímos aqui de paraquedas. Não estamos nessa família que nós escolhemos de graça. Estamos aqui para reparar aquele trabalho que nós escolhemos,
os locais que nós vivenciamos na nossa vida social, na nossa vida coletiva, nada disso é por acaso, não é? Aí tem um livrinho que eu gosto muito, tá? Que eu indico, que é esse daqui, Porque Adoecemos. É um livrinho pequenininho, um livrinho de bolso. Acho que quem tiver oportunidade, né? Ele é do Orson Peter Carrara. E é um livrinho que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre ele. E aí o Carrara ele vai falar para nós, vai trazer algumas reflexões e dá para ele dicas de livros, dicas de filme que foi importante para ele, na vivência pessoal dele, então ele passa isso para nós, tá? E ele vai fazer algumas reflexões que nós adoecemos e a gente tem que refletir, né, sobre isso. Como é que está o nosso ciúme? Como é que está a inveja? Muitas vezes nós adoecemos por ciúme e por inveja, porque nos colocamos menores do que o outro, porque nos colocamos numa situação, o ciúme é a posse, né? Eu quero o outro de qualquer jeito, então eu tenho que ter posse, como se o outro fosse uma coisa, e que ele tem que ser meu. Então eu vou gerando esse processo aí de ciúme, que é muito maléfico. E o processo da inveja, eu quero ser igual ao outro, eu quero ter aquilo que o outro tem. Não que eu não possa, gente, me projetar ou querer, né, seguir ou me inspirar em alguém com quem eu tenha muita admiração. Ah, isso sim, né? A gente tem que olhar grandes biografias aí daquelas pessoas com quem eu sinto afinidade, com que eu possa me inspirar para ser uma pessoa melhor. Mas não é ter inveja, não é querer ocupar o lugar dela, não é querer ter aquilo que a outra pessoa tem. Porque cada um de nós temos os nossos processos para passar. E tudo que nós temos é muito importante para as nossas vivências. Os apegos também tem que refletir sobre os nossos apegos. Será que isso está me adoecendo? Quando eu fico muito apegada aos bens transitórios, aos bens passageiros, eu trabalho igual um louco, pensando somente em dinheiro, né? E como se isso fosse me trazer felicidade. E aí eu conquisto aquilo que eu quero e já não tá bom, aí eu preciso de mais uma coisa, aí eu preciso de mais uma coisa, e aí isso não para nunca. E não que eu não tenha que ter vontade de ter as coisas, isso não é errado, não. Mas que isso não possa me dominar, né? O dinheiro ele é bom, sim, mas ele não pode me dominar. Eu não tenho que viver somente para ele. E não é apego somente aos bens materiais. E o apego às pessoas? E o apego às pessoas, como que fica? Se eu desencarnar hoje, eu vou para onde? Como é que tá o meu apego às coisas que aqui estão? Mágoas? Como é que estão as minhas mágoas? Será que nós paramos para pensar o quanto que as mágoas nos adoecem? E esses dias conversando com uma pessoa, ela falou assim, nossa, eu não sei como faço, porque eu tenho trabalhado na minha terapia, que eu falo, às vezes eu até falo aquilo que eu preciso falar, né, para uma pessoa, né, que eu não estou me sentindo bem com determinado assunto, mas mesmo assim eu fico com aquela angústia, eu fico segurando aquilo, e aí o refluxo vem, e aí a dor no estômago vem, e aí o problema no intestino vem. Ela tem consciência de tudo isso. Então nós vamos refletir sobre uma situação. Mesmo você falando, e falar é importante, né? É bom falar para a gente tirar aquilo que está dentro de nós. A fala, ela nos ajuda muito. Aquilo que nós não falamos, o nosso corpo adoece. Mas, muitas vezes, e é isso que eu refleti com essa pessoa, nós estamos esperando uma resposta do outro e essa resposta não vem. Vem de forma diferente.
porque a visão de mundo daquela pessoa é outra. E aí, mesmo assim, porque eu projetei uma resposta, porque eu criei uma expectativa, eu vou ficando frustrado. E aquilo vai gerando em mim processos de mágoa, processo de ressentimento, processo de rancor. E tudo isso vai adoecendo, sim, né, o meu corpo físico também, e o meu corpo mental, e o meu corpo espiritual. Tá? A timidez, né? Carrara fala da timidez como um processo de adoecimento. O medo de me expor, o medo, né, que é a timidez, de poder ser, de alguma forma, julgado. Porque quando eu me exponho, eu estou, né, podendo ser julgado. Aqui eu estou me expondo numa rede social, numa live. Eu posso estar sendo julgada por um monte de pessoas que não vai gostar e não tem problema nenhum para mim. Mas tem muita gente que tem essa dificuldade, muitas pessoas, né? De saber que tem alguém de lá que não vai gostar da sua fala, que não vai concordar, que não vai estar, né, dando o apoio que ela pensa que tem que ter. Então, gente, nós temos que vencer tudo isso. E muitas vezes a atitude profissional, né, a procura e a ajuda profissional é que nos vai conduzir e nos ajudar, tá? A vencer a timidez, que é importante nós vencermos a timidez. Pensamentos, ações e atitudes. Né? O Carrara vai refletir que os nossos pensamentos, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, ele é as maiores fontes dos nossos adoecimentos, as nossas ações e as nossas atitudes. Então eu penso e depois eu ajo, né? Aquele pensamento ele vai gerando muitas vezes hábitos nas minhas vivências. E aí tudo isso vai me adoecendo. Se eu penso só negativo, é isso que eu vou atrair. E se eu ajo, né, não de acordo com as leis divinas, com as leis naturais e com a minha consciência tranquila, eu também vou adoecer. Porque às vezes eu faço alguma coisa que eu não concordo, que eu não acho que é legal. Mas mesmo assim, por pressão social, ou às vezes por estar numa situação de vulnerabilidade, eu acabo fazendo. Ou por troca, né? E isso vai me adoecer. Isso vai me adoecer. Então a gente tem que pensar em tudo isso. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para ter saúde? O que eu estou fazendo para ter saúde física, mental e emocional? Qual a função da dor e da doença? A função da dor e da doença é de nos ensinar aquilo que nós falamos. O que isso está querendo me dizer? Eu estou adoecido? O que essa dor, o que essa doença está querendo me dizer com tudo isso? Então, a função da dor é de nos ensinar. E temos que pensar que tudo isso está dentro do ensinamento de Jesus. Nós podemos aprender o tempo todo e é com ele que nós devemos aprender, com Cristo. O Cristo ele veio nos ensinar que a felicidade não é deste mundo, mas estamos aqui para ser felizes também. Nossa, que contrassenso, não é? Não, nós não estamos aqui para sofrer. Nós não viemos aqui por conta do sofrimento. A forma como eu olho para o sofrimento diz muito de mim. Então, nós viemos aqui para aprender a amar, para aprender a servir, para nos melhorar, para cumprir o nosso papel perante as leis divinas, e não para sofrer. E o Cristo ele veio nos ensinar isso o tempo todo, não é? Então, que a gente possa aprender com o Cristo. Né? E aí, e a origem, né, de todo o adoecimento, ele está na alma. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que toda a origem está na alma. Mas eu queria ler uma passagem rapidinho aqui de João, seu capítulo 16, no versículo 33, que fala assim, ó. No mundo tereis aflições, mas tende confiança, eu venci o mundo. Então, quando Jesus fala isso para nós, ele vai nos ensinando a ter o quê? Coragem.
coragem diante da vida, coragem para enfrentar as nossas dificuldades, coragem para vencer as nossas dificuldades. Emmanuel, no Luz da Vinha, luz de vinha, vinha de luz, né? Vinha de luz. Ele vai falar o seguinte para nós: a maioria das moléstias procede da alma enferma. Enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo e sua zona vulnerável. Olha só. Então, o que o Emmanuel vai falar aqui para nós? Que a nossa desarmonia está onde? No nosso interior. Né? Poucas enfermidades são essencialmente, somente orgânicas, sem ter interferência psíquica. Quase não existe. Então, nós podemos, gente, quando o Emmanuel fala nisso, nós podemos pensar que nós temos dentro de nós, e Joana de Anjos vai falar isso também, não no livro Plenitude que eu vou ler agora, mas em outra obra, que nós temos dentro de nós um médico interno. E esse médico, ele faz com que nós possamos curar a nossa alma, nós possamos curar o nosso espírito, mudando as nossas atitudes e os nossos pensamentos, tá bom? E a Joana, ela vai falar no livro Plenitude: a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. A maioria das enfermidades se origina na área emocional, como efeito do desequilíbrio da energia, transferindo-se para o psíquico ou para o físico, produzindo lesões que alteram a estrutura orgânica. Olha aí, Joana, novamente confirmando aquilo que Emmanuel nos diz, né, no Vinha de Luz, que o nosso desequilíbrio, as nossas enfermidades, as nossas doenças, ele é a nível energético, a nível de emoções, e vai atingir o nosso físico, vai atingir o nosso psíquico e vai produzir lesões aí nas nossas estruturas. Emmanuel ainda nos fala no Leis de Amor: a mente é mais poderosa para instalar doenças de desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Gente, olha isso que Emmanuel nos fala. Vamos repetir? A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Olha o quanto nossa mente é poderosa e o quanto nós adoecemos o nosso ser. Tá? Emmanuel vai falar ainda no Consolador, na lição 96. É na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Então, se eu estou doente, eu vou procurar o médico, não vou? E claro, eu tenho que procurar, né? Ele vai me ajudar. Mas também eu preciso buscar a saúde e o médico interno que está dentro de mim, através da mudança do pensamento e das emoções. Isso vai fazer uma diferença grandiosa no meu tratamento, na minha cura, no meu processo de cura. E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho do pensamento rapidamente, que pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Joana fala isso lá no Vida, Desafios e Soluções. Se eu aprendo a pensar negativo, eu vou me condicionando a pensar negativo e eu só penso negativo, eu vou criando hábitos e gerando hábitos na minha vida, tá? Então, eu tenho que começar a mudar essa frequência de pensamentos. Bons pensamentos te levam a boas atitudes e boas atitudes trazem bons resultados. O que se pensa torna-se realidade. Eu vou passar rapidamente que meu tempo já está bem corrido, né? Aqui Jung ele vai falar só que o sofrimento ele precisa ser superado de alguma forma, não só suprimindo ele com remédios, medicamentos, como muitas vezes os ocidentais fazem, tá?
Os orientais, eles já têm outras buscas, que nós vamos ver rapidinho, né? A plena conscientização é o fim, não somente a cura física. A cura física é só o meio. Eu me curo fisicamente, mas eu tenho que aprender a me curar das outras coisas, me comprometendo com a transformação, com o aprendizado, com tudo isso. E o desejo de ser curado, ele faz parte da nossa cura. É importante que a gente entre, né, em contato com a nossa introspecção, tenhamos atitudes reflexivas e voltamos para dentro de nós, nesse processo de autocura. Aí sim, eu vou fazer um processo mais consciente no meu processo de cura. Tão necessário quanto a alimentação para uma existência saudável, o cultivo da reflexão, da oração e da meditação torna-se de relevância. Está lá Joana de Anjos novamente nos falando no Vida, Desafios e Soluções. Meditação, oração, reflexão, alimentação saudável. E qual que é o caminho, gente, para tudo isso? Para eu obter em mim a autocura? Para eu fazer o processo, né, de adoecimento melhorar. Para eu ter uma recuperação mais rápida. Para eu não adoecer novamente. Para eu buscar em mim, eu buscar essa melhora todos os dias. Qual que é o caminho? Oração, como diz Joana lá, né, no Vida, Desafios e Soluções. Oração é poderosa, é uma arma tanto que nós temos para entrar em contato, né, com Deus e mudarmos a nossa vibração. Meditação, ninguém dá importância, Janine, mas é difícil demais, eu não sei meditar e tal. Não precisa parar tudo, é treino, tem várias formas de meditação. A internet está aí para nos ajudar. Escolha aquela que você se adapta mais e comece a criar hábitos. Fazer isso com que isso seja uma rotina. Meditar é olhar para dentro de si, desapegar um pouquinho dos pensamentos intrusos, não tirá-los, porque não tem como, mas olhar para dentro de si, entrar em contato com a sua emoção sem julgamento e aprender a entrar em contato com a sua respiração. Isso tem grandes melhoras, grandes benefícios na nossa vida diária. O estudo. Quando a gente estuda, quando a gente lê coisas boas, quando a gente lê coisas que nos elevam, que nos fazem vibrar de forma diferente, nós mudamos também a nossa vibração, a nossa energia. Ação, exercício no bem. É muito importante que a gente faça o bem. Aprenda a servir. Se dias uma pessoa perguntou, como que eu vou aprender? Como que eu vou fazer o bem? Como que eu vou fazer alguma coisa se está tudo fechado? Meu Deus, como assim? A gente pode fazer o bem em todos os lugares, através da oração, fazendo uma prece, vibrando de forma diferente no pensamento, me calando quando necessário, tendo mais tolerância, tendo mais paciência com o meu próximo, com o meu familiar que está ali dentro de casa. E tantas outras formas de ação, né? Entregando um bem para uma pessoa que está necessitada, né? No sinaleiro, ajudando de alguma forma umas ONGs que têm trabalhos sérios e tantas instituições aí que têm trabalhos sérios. Gente, tem mil maneiras de fazer o bem. E fazer o bem faz muito bem. Nos livros de processos depressivos e tantas outras coisas. Tá? Desapego aos bens transitórios, já falando sobre isso. Mudança dos pensamentos, esse é primordial. A gente tem que colocar isso como um foco, mudar o pensamento. Mudança de atitude, cultivo do alto amor e gratidão. Sermos gratos. Em tudo dai graça. Se eu estou adoecido, dai graça. Eu tenho que dar graça. Porque isso é um processo de aprendizado. Então nós temos tantas coisas para ser grato. Faça um diário de gratidão. Pega um caderninho. Começa a anotar. Quando a gente escreve, o nosso cérebro ele vai funcionando de forma melhor. 3 coisas que eu sou grato por o dia de hoje. Sou grato pelo meu alimento, sou grato pelo ar que eu respiro,
Eu sou grato pelo sol, pela chuva, pelo meu animal de estimação, pelo meu filho, pelo meu pai, pelo meu cachorro. Eu sou grato pelo lugar onde eu moro. Eu sou grato por tanta coisa, pelas pessoas que me ajudam, pelas pessoas que estão no meu caminho. Como eu sou grato pela oportunidade de estar ouvindo e refletindo sobre o Evangelho. Então, em tudo, dai graças. E aí a gente encerra a nossa fala, falando que Jesus, o mais notável psicoterapeuta da humanidade, conheceu e afirmou: vós sois deuses, e podeis fazer tudo aquilo quanto eu faço, e se puderes e se quiseres, muito mais. Então que fica essa mensagem para que a gente possa aprender com Jesus, que a gente pode muito, você pode muito, você é capaz. Basta que você queira, basta que eu queira, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, ok? Fiquem com Deus, muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.